está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Na Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte. Muito boa tarde, está começando o Cidade do Esporte aqui na Bradesco Esportes FM. Eu sou Juan Rodrigues e vamos até o 12h40 com muito conteúdo para você. Isso porque hoje tem futebol feminino em destaque, tem Brasil, tem Suécia em campo, tem semifinal das Olimpíadas Rio 2016. E além disso, o seu clube de coração também será destacado aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. Conto com a produção de Jean Dutra, aqui na rádio do seu esporte e com a colaboração de toda a galera do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Agora 12h, 2 minutos no Rio de Janeiro, Cidade do Esporte está no ar para você. Você está na Bradesco Esportes FM. a rádio do seu esporte. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Hora de girarmos as manchetes aqui na Bradesco Esportes FM. Hora de falar dos clubes, o que tem de mais importante. Começando pelo Flamengo. Clube renova com Adrian até dezembro de 2017. Zé Ricardo testa opções para substituir Guerreiro e Arão, suspensos para domingo. No Vasco da Gama, Martin Silva é convocado pela seleção uruguaia e perderá os jogos com Vila Nova e Bahia. Bom ambiente chama atenção nos treinamentos do Cruz Maltino. No tricolor, volante equatoriano Jefferson Orejuela assina pré-contrato com o Fluminense até o final de 2019. Atleta só vai defender o tricolor a partir de 2017. E no Botafogo, para goleiro Sidão, vitória contra o São Paulo no Morumbi ainda teve a participação de Ricardo Gomes, mesmo com o comandante não estando em campo. Seleção olímpica em destaque. Daqui a pouquinho tem futebol feminino. Brasil enfrenta a Suécia na primeira partida realizada dentro das Olimpíadas, ainda a fase de grupos. O placar foi 5-1. Esses os destaques aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Estamos apenas começando. 12h, 4 minutos no Rio de Janeiro. Você por dentro. Na rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Cidade do Esporte. 12h, 5 minutos no Rio de Janeiro. Hora de te dar a opção de interagir conosco aqui na rádio do seu esporte. Estamos fazendo toda a cobertura olímpica. Você pode falar sobre isso, pode falar do seu clube de coração. Pode dar a sua opinião aqui na Bradesco Esportes FM. Temos sempre ouvidos atentos para a opinião do ouvinte. Certo, Jean Dutra? Quais são os canais que a galera pode interagir com a gente? Muito boa tarde, Juan Rodrigues e todos os amigos ligados aqui na 91.1. Olha, se a galera quiser participar, pode participar através do nosso Facebook, Bradesco Esportes FM Rio 91.1, através do Twitter também, @Bradesco FM Rio, através do nosso telefone 22950046 e também através do nosso WhatsApp 964338136. Tá falado, Juan? Tá falado, você pode interagir conosco, 964338136, o número do nosso WhatsApp para você dar a sua opinião aqui na rádio do seu esporte. 12h, 5 minutos no Rio de Janeiro, Cidade do Esporte está apenas começando. E seguimos aqui na rádio do seu esporte para falar do seu clube de coração, aqui em 91.1 na Cidade Maravilhosa. Hora de destacarmos o Flamengo. O Flamengo tem muita expectativa, né? Podemos ter Diego no final de semana. Além disso, o noticiário do que está acontecendo por lá. O Bruno Lousada
completa aqui na Rádio Seu Esporte. Certo, Bruno? Fala, Juan, um grande abraço para você e para todo mundo ligado na Bradesco Esportes FM. O Flamengo treinou agora pela manhã um jogo treino contra o Americano e com algumas novidades no time, mas são apenas testes que o técnico Zé Ricardo vai fazendo, como a entrada do lateral Rodinei e do meia Adrian. Ele também treinou com o Leandro Damião no time titular, já que para a próxima partida diante do Grêmio no próximo domingo, ele não terá o atacante peruano Paolo Guerreiro, que está suspenso, assim como o meia William Arão. Guerreiro também deve desfalcar o Flamengo no dia 7 de setembro, já que o jogador foi convocado para a seleção peruana para as eliminatórias e os jogos acontecem no dia 1º e dia 6 de setembro. Então o Guerreiro, se jogar no dia anterior à partida do Flamengo contra a Ponte Preta, não deve atuar pelo Campeonato Brasileiro. O clube também anunciou a renovação do contrato do meia Adrian. O jogador voltou de empréstimo do Nantes da França e teve seu contrato renovado até dezembro de 2017. Essa semana o Flamengo ainda treina até sábado, quando viaja para Brasília, onde enfrenta o Grêmio no domingo às 11 da manhã. O clube tenta recuperar 3 jogadores a tempo dessa partida: o lateral Jorge, o zagueiro Juan e o meia Ederson, que ainda são dúvidas para o próximo jogo. Quem treinou hoje normalmente foi o meia Diego Ribas, que tem estreia marcada para o próximo domingo, na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, confronto direto contra a equipe do Grêmio, valendo vaga no G4 da competição. Valeu, Juan, grande abraço. Valeu, esse é o Bruno Lousada aqui na Rádio Seu Esporte. Aí, o torcedor do Flamengo quiser acompanhar a estreia do Diego, é nesse final de semana, vale ficar atento. E aqui na Rádio Seu Esporte a gente esquenta tudo pra você falar um pouquinho do camisa 10, que hoje jogou bem, jogo treino contra o Americano, inclusive dando passe perigoso. Meio-dia, 8 minutos no Rio. Flamengo, sempre Flamengo. Você está ouvindo Cidade do Esporte. E vamos falar de Olimpíadas aqui na Rádio do Seu Esporte, porque apesar da primeira fase muito boa, tivemos um handebol brasileiro que acabou não rendendo no dia de hoje, perdeu para a seleção da Holanda, fazendo alguns erros que não se esperava. O Ranieri Borges está aqui com a gente para trazer todos os detalhes, falar do feminino, que infelizmente deixa as Olimpíadas, mas ainda tem o masculino também, né, Rani? É isso mesmo, Juan. Grande abraço para você, para os amigos ligados no som da Bradesco Esportes FM. Hoje, infelizmente, não para as meninas do handball, que buscavam a inédita medalha olímpica, a inédita classificação à semifinal, mas acabaram derrotadas pela equipe da Holanda. 32-23, as holandesas atuaram melhor, foram mais corretas. A seleção brasileira desperdiçou muitas oportunidades quando teve a chance no ataque, e a goleira Wester, da seleção da Holanda, também agarrou bastante. Alguns erros de arbitragem, mas que não interfeririam diretamente no resultado. Tudo bem que em alguns momentos importantes que viviam a seleção brasileira, mas não tiveram influência direta no resultado final dessa partida, que foi realizada na Arena do Futuro. Na saída de quadra, jogadoras bastante desoladas, até porque era um projeto conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016. Algumas jogadoras, inclusive, já anunciando que não devem mais atuar com a camisa da seleção brasileira, a própria Dara, a Alexandra, algumas jogadoras importantes. A Dani Piedade também já tem uma certa idade, não deve também voltar a atuar com a camisa da seleção brasileira. Então, a seleção feminina de handball terá que fazer um processo de transição visando o próximo ciclo olímpico. Agora é pensar no masculino. Tem partida amanhã contra a equipe da França. A equipe francesa era a mais temida, se classificou em segundo do grupo A. No grupo B, o Brasil se classificou em terceiro, e agora há esse confronto. Mas a colocação no grupo não é nada que interfira agora nas quartas de final. Isso porque a seleção brasileira feminina havia se classificado em primeira, a Holanda em quarta, tinha vencido apenas uma partida e conseguiram bater as meninas do Brasil. Uma boa campanha, é bem verdade, da seleção brasileira, principalmente na primeira fase, de se exaltar o trabalho das meninas, apesar de não ter vindo a medalha. Agora é torcer pelo masculino, torcer por uma zebra, uma vitória sobre a França amanhã para avançar à semifinal. Juan. Tá certo, esse é o Ranieri Borges, sempre trazendo todos os detalhes do handball aqui na Rádio do Seu Esporte. Realmente, torcer por uma zebra contra a França é meio complicado, até porque a França tem um dos melhores jogadores, né? Uma defesa muito sólida no handball. É complicado jogar contra a França, mas quem sabe não pode dar certo. Afinal, a gente está no Rio de Janeiro, não custa nada torcer para o Brasil. Meio-dia, 11 minutos no Rio de Janeiro.
está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Cidade do Esporte. Meio-dia, 11 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1, na cidade maravilhosa. E hoje tem jogão de bola, tem a participação do Brasil no futebol feminino, vai jogar diante da Suécia. No primeiro jogo foi 5-1 para a seleção brasileira diante da Suécia feminina, mas agora é semifinal, a história é diferente, já vimos no handebol que é perigoso. E temos na linha para conversar com a gente uma excelente camisa 10, nos anos 90 apareceu jogando muita bola, Cici para conversar com a gente, ela que foi a grande 10 daquela seleção com Cici, Kátia Silene e Formiga, era daquela época também. E você vai ouvi-la agora na Rádio Seu Esporte, direto dos Estados Unidos, para conversar com a gente. Cici, queria primeiramente agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte, você que foi uma das percussoras do futebol feminino. E como é que está a expectativa aí para essa Olimpíada? Já estamos na semifinal, pode rolar medalha de ouro. O que você está achando, Cici? É um prazer conversar contigo aqui no Cidade do Esporte. Bom, primeiramente, acho que é boa tarde aí para vocês, né? Porque aqui ainda é de manhã. E pessoal aí do Brasil, é um prazer estar falando com vocês. A expectativa é muito grande. A gente até se acordou cedo para de repente ficar ali em frente da TV, né, e torcer pelas meninas. Com certeza eu acho que o jogo vai ser um pouco diferente do que foi o primeiro jogo contra as suecas, mas dá para notar que o Brasil tá focado e, caramba, eu acho que dessa vez vai, viu? Porque eu acho que essas meninas merecem, essa geração merece, e a gente vai ficar aqui, né, mandando aquela energia positiva e, se Deus quiser, a gente vai sair com um resultado positivo, porque realmente o trabalho, dá para notar que o trabalho que está sendo feito foi um trabalho, até em questão da preparação física, é uma coisa que tem surpreendido a todos nós aqui, né? Então, meu coração já está batendo muito forte e eu vejo a hora do jogo começar. Agora, duas seleções que viveram emoções parecidas, né? Conseguindo a classificação nos pênaltis, né? Até a Suécia eliminando o próprio Estados Unidos, que era tido como grande favorito. Como é que você vê esse momento das duas seleções? As duas vêm muito empolgadas. Devido à classificação, na dificuldade, a gente crê que o grupo acaba crescendo. E as duas aconteceu a mesma coisa. Isso pode equilibrar ainda mais o duelo? O jogo contra a Sueca, contra os Estados Unidos, bom, pelo fato da Pia já ter trabalhado com a seleção dos Estados Unidos, eu acho que deu para notar que ela já foi para aquele jogo com um pensamento, acho que na questão da tática, né? E ela, né, com relação da tática, acho que ela deu um banho, apesar do que eu acho que as suecas, na questão da posse de bola, a gente não vai nem questionar que os Estados Unidos tiveram mais posse de bola, tiveram chance de ganhar o jogo, mas hoje, bom, sabe, né, que o futebol é uma caixinha de surpresa, mesmo todo mundo apontando os Estados Unidos como os favoritos, né, mas quando chega na hora da bola rolando, tudo pode mudar, né, mas eu acredito que realmente elas devem estar se preparando até muito mais. Eu acho que naquele jogo, no primeiro jogo contra o Brasil, por ser o primeiro jogo também, quer dizer, com certeza vai ser um jogo totalmente diferente, mas eu acho que esse jogo vai ser decidido quem errar menos. Mas o Brasil, até mesmo contra a Austrália, o Brasil também, caramba, o Brasil teve chance também até de terminar o jogo mesmo no tempo normal. Mas os dois, né, o Brasil já jogou não sei quantas vezes contra a Suécia, então vai ser um jogo, realmente um duelo totalmente diferente, mas eu acredito que jogando no Brasil, a torcida apoiando, a gente tem jogadoras também que podem desequilibrar e realmente eu acredito que mesmo, né, o Brasil tendo ganho o primeiro jogo de 5-1, eu acho que o jogo ainda
é favorável para as brasileiras. Mas vai ser decidido nos detalhes. Eu acho que quem errar menos também tem chances de repente, sair vitorioso dessa partida. Agora, Cici, grande craque dos anos 90, camisa 10 da seleção brasileira, conversando com a gente. Queria te perguntar o seguinte, um jogo no Maracanã. Na sua época, você chegou a pensar que poderia o futebol feminino ter essa oportunidade de jogar no Maracanã? O que isso pode contribuir a favor do Brasil, já que é um jogo semifinal, que é uma partida só, se decide ali na bola rolando, e no Maracanã? Olha, acho que o sonho de qualquer jogadora é realmente jogar no Maracanã, né? Eu, quando joguei pela seleção, sempre tive o sonho de jogar no Maracanã. E quase isso que aconteceu quando eu estava jogando no Vasco da Gama. Mas pela seleção brasileira, o palco, né, que os melhores jogadores que até eu admirava, jogaram no Maracanã. Quer dizer, dá para nós. Acho que nesse momento as meninas devem estar realmente, primeiro, acho que emocionadas de ver até também o futebol feminino ter essa chance de jogar no Maracanã, mas quem é que imaginava? Eu nunca, acho que nem mesmo quando eu era criança, imaginava que um dia eu ia poder ver ou assistir o futebol feminino jogando no maior palco do mundo. Então, quer dizer, é mais um passo, as coisas, eu espero que só tenda a melhorar, porque eu acho que o futebol feminino já tem provado que vale a pena e eu espero que dessa vez, mesmo se de repente não vier a medalha, mas caramba, eu acho que o futebol feminino realmente já provou que tem o seu lugar e eu só espero que não fique só nas promessas, né? Porque a gente pode olhar até com relação ao público, de ver isso, mesmo de longe, né, presenciando isso, é uma coisa realmente emocionante. E, bem, meu sonho também era, de repente, estar até no Brasil para poder ver esse jogo de perto, mas meu calendário é muito apertado. Mas eu vou estar aqui como se eu estivesse no Maracanã também. Mas, realmente, eu até imagino como é que as meninas devem estar se sentindo nesse momento, porque acho que ninguém nunca imaginava que, de repente, a gente um dia ia poder ver o futebol feminino jogando o maior palco do mundo. Agora, Cici, quando você vê algo disso acontecer, dá saudade dos tempos que você jogava, que você podia desempenhar o seu futebol nos palcos, assim, num estádio, tendo a oportunidade de jogar para muita gente? Dá saudade da época que você ainda podia jogar e representar a seleção? Se dá. Não tem como esquecer. Tem horas que eu falo, por que eu já estou com 49 anos? Eu queria, de repente, estar com meus 20 novamente, mas eu acho que eu dei tudo pela seleção, representei meu país da melhor maneira possível, conheci pessoas maravilhosas, nossa, eu acho que o futebol me deu tanta coisa, mas também me deu a oportunidade de conhecer gente nova, fazer novos amigos e de repente também até, que era um sonho de criança, eu nunca, nem mesmo quando eu nasci numa cidade muito pequena no interior da Bahia, nunca imaginei que um dia eu ia ter a oportunidade de jogar futebol no Brasil, que já todo mundo ainda acha que futebol é coisa para homem, mas eu nunca desisti, mas vou te falar, não tem como não relembrar, não tem como não ficar pensando e até voltar nos tempos, nos velhos tempos e lembrar cada detalhe, cada jogo que eu fiz com a seleção, cada gol que eu fiz. Nossa Senhora, não tem como. E ainda mais agora, na época de competição, então, aí é que acho que as lembranças voltam mais, porque aí é incrível. Eu vou te falar que nesses últimos dias eu já me emocionei bastante, mas eu acho que a página já virou, agora eu estou mais como
torcedora, e torcedora, né, que espera que o futebol feminino, dessa vez, Deus quiser, tenha um reconhecimento, não só pela questão de ganhar medalha, não, mas que o povo possa aceitar mais, que ainda acho que tem ainda uma certa, como é que eu vou falar, ainda dá para notar que o povo ainda não aceita, e a gente tem que quebrar essa barreira, né? E quem sabe, talvez sendo dessa vez, que é com a medalha, quem sabe. É isso. Não dá para esquecer, não, meu. Vou te falar. Esses dias, principalmente, vendo a seleção, não só a feminina, mas masculina também, caramba, a saudade bate. É verdade. Imagino que deva ser bastante complicado. Cici, conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, eu sei que o tempo é sempre bastante corrido, queria fazer apenas mais 2 perguntas, até para deixar você fazer os preparativos para o duelo, né? Já fazer a pipoquinha, ficar preparada para o duelo do Brasil. Cici, eu queria te perguntar o seguinte, né? Como é que você se sente vendo essa seleção, né? Taticamente jogando muito certinha, né? Uma seleção que sabe o que fazer com a bola, né? Isso já era característica do Brasil desde muito tempo atrás. E tendo figuras como a Marta, como a Formiga ali, para fazer aquela jogada quando ninguém espera, até a própria Cristiane, que infelizmente não vai poder estar nessa semifinal. Bom, realmente, o jogo, quando você tem um plano, eu acho que, claro, o Vadão, juntamente com o Fabrício, com o Vaguinho, a comissão técnica, eu acho que tem um plano. Então, se as meninas seguirem esse plano, que eu acho que aí não é só na questão da individualidade, mas já deu para notar que tem um esquema tático, que de repente vai ser muito importante. Mas eu acho que individualmente a gente tem jogadoras que podem desequilibrar. Tem, né, a Debinha e a Marta, porque a Marta é uma jogadora que pode desequilibrar num lance. E a Formiga, porque realmente a Formiga, eu tive a oportunidade de jogar com a Formiga e por ser a última participação dela da seleção, caramba, essa menina é uma que eu admiro, é uma que quando eu me sento para assistir os jogos e eu até com o meu grupo que eu trabalho, eu sempre nós temos que prestar atenção nessa menina aí, porque ela realmente, talvez as pessoas não reconheço muito o trabalho da Formiga, mas, caramba, de ver a Formiga jogando ainda no nível que ela joga, é coisa de outro mundo. Mas, se o Brasil jogar do jeito que tem jogado nos últimos jogos, né, tendo a consciência, mas eu acho que o que vai prevalecer também vai ser mais no lado mental. Não deixar se abater, porque eu acho que foi isso que, de repente, as pessoas perguntam por que o Brasil chegou perto, mas na hora da decisão sempre falta alguma coisa. Eu acho que vai ser mais do lado mental. Não vai ser nem do lado físico, nem do lado técnico, eu acho que vai ser do lado mental. Se a gente colocar essas 3 coisas juntas hoje, eu acho que, não só, porque eu acho que o Brasil realmente, acho que dessa vez vai. Então, eu estou impressionada também até no lado físico. Eu acho que o Fabinho também fez um trabalho fora de série com essas meninas e realmente eles estão de parabéns. A comissão técnica e as meninas lutarem também, porque você, mesmo individualmente, você tem que, né, a gente tem um plano. E se elas, de repente, seguirem cada detalhe, acho que as suecas não têm chance de jeito nenhum. Cici conversando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte, ela que foi a primeira camisa 10 da seleção brasileira feminina, que hoje joga contra a Suécia, está fazendo uma boa Olimpíada. Cici, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte, falando direto dos Estados Unidos com a gente. Te acordei cedo, mas foi por um bom motivo. E, ao mesmo tempo, queria fazer uma última pergunta, né? Um ouro para o Brasil no futebol feminino dentro de casa. O que isso pode representar, não só para essas meninas, mas talvez para aquela menina que gosta de jogar
e que de repente não tem oportunidade, de repente, para virar algum investimento para o futebol feminino crescer, o que essa medalha ela pode render para o futebol feminino se realmente for olhado para essa causa, Cici? Olha, eu não sei se de repente, se é a medalha que vai mudar a mentalidade do povo brasileiro ou a mentalidade das pessoas que dirigem o futebol no Brasil. Pode ser também um passo, mas a gente precisa de muito mais do que uma medalha. Eu acho que a medalha é coroar o trabalho. O trabalho tem sido feito, ou que já foi até feito antigamente. Vai, no caso, coroar essa geração, que também já vem lutando, mas eu acho que a gente precisa muito mais do que uma medalha para, de repente, o futebol feminino possa ter o espaço, que eu acho que não pode ser, tem que ser totalmente separado do futebol masculino, mas que a gente quer ver crianças tendo a oportunidade de jogar futebol no Brasil, a gente quer ver escolinhas de futebol feminino no Brasil, a gente quer ver programas no futebol feminino no Brasil que nem a gente tem aqui nos Estados Unidos. A gente quer ter a oportunidade de ter futebol feminino nas escolas, entendeu? Nas universidades. Então, eu acho que realmente vai, talvez, ver, a gente possa até ver um pouco do crescimento, mas eu acho que precisa muito mais do que um título, porque a gente já vem provando, já faz há bom tempo, mas precisa de muito mais. Então, o que a gente espera é que essas meninas que nem na minha idade, que eu não tive a oportunidade de trabalhar, de ter escolinhas, as meninas tenham oportunidade, porque acho que agora, até para a próxima geração, que acho que a maioria tem a oportunidade de jogar quando está com 15, 16 anos, e já é um pouco mais, nem vou falar, já é bem tarde. Então, quem sabe, dessa vez, que essas crianças tenham essa chance de praticar o futebol, que é um esporte que todo mundo, né, ama, principalmente no Brasil. Mas eu não sei se realmente é só com essa medalha que podia se mudar. Quer dizer, vai coroar todo o trabalho que foi feito, vai coroar essa geração da FU, da própria Marta, mas precisa muito mais. Então, bom, eu ainda continuo esperançosa e que a gente possa ver um trabalho sendo feito no Brasil, mas tem que começar somente nas categorias de base, tendo as meninas ter oportunidade de praticar o futebol. E no mais, bom, o prazer foi todo meu. Eu acordei cedo, porque o jogo aqui começa às 9 horas, já um pouco mais tarde no Brasil, mas a vida aqui pra gente começa bem cedo. Então, já vou colocar minha camisa da seleção brasileira, ficar ali em frente da TV. Não é nem para comer pipoca, porque aqui ainda é muito cedo. Então, preparar um café e tomara que dessa vez, porque olha, vou te falar, no último jogo eu falei, nossa, acho que eu vou ter que ir pro hospital, porque meu coração estava batendo, estava tendo quase um ataque do coração. É complicado. E, no mais, um abraço a vocês aí, pela chance de estar falando com vocês. No mais, desejar boa sorte às meninas, à comissão técnica e ao povo brasileiro, que é um povo brasileiro que sempre está atrás de ídolos, né? E que é um povo sofrido e que está sempre procurando algo para ter uma alegria. Então, eu acho que essas meninas, dá para notar que a cada jogo tem colocado um sorriso no rosto do povo brasileiro. E depois de tudo que já tem acontecido, né, nos últimos meses, eu acho que, nossa, cada medalha é um motivo de repente, o povo celebrar. Então, é isso que a gente está necessitando. Tá certo, Cici conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Excelente papo e excelente craque foi a Cici dentro de campo. Para quem não lembra, jogava muita bola nos anos 90 e só o Brasil produz esses craques também no futebol feminino. Brasil e Suécia daqui a pouquinho em destaque para você, 12h31 no Rio de Janeiro.
Meio-dia, 31 minutos na cidade maravilhosa, hora de falarmos do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. James Azevedo chega com os detalhes, tem novidade no Fogão. Pelo Alvinegro, que agora está em 13º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro com 23 pontos, o atacante Sassá teve o domingo, no Dia dos Pais, como o momento da volta por cima. Oportunidade de ascensão do jogador e também do Botafogo, que tinha voltado até então à zona de rebaixamento. E o duelo contra o São Paulo pode ser usado como início de uma arrancada do time na competição. E é justamente o que espera o atleta no elenco agora comandado por Jair Ventura. Sassá destacou que o gol no Morumbi, aos 48 do segundo tempo, foi muito importante, já que estava há um mês parado devido à lesão muscular e agora o elenco começa muito bem o segundo turno do Brasileirão. O esportista ainda falou sobre a felicidade da família com a alegria da vitória, particularmente do filho de apenas 1 ano, mesmo sem saber direito o que acontecia, além do pai Luiz Roberto. Já o goleiro Sidão falou sobre a dificuldade de enfrentar o São Paulo no Morumbi e que nessas situações o jogo acaba ficando truncado. E assim o time não pode se expor tanto conforme aconteceu contra a Ponte Preta. E por fim o arqueiro ainda falou que Ricardo Gomes, recém-saído justamente para o São Paulo, querendo ou não, teve participação na partida realizada no domingo. Para o jogo contra o Sport no sábado, no estádio Mário Helênio, o volante Bruno Silva vem realizando atividades normalmente, apesar de ter deixado o jogo contra o São Paulo com dores, porém está suspenso após o 3º cartão amarelo. E quem retorna ao Glorioso é o preparador de goleiros Flávio Tênios, amigo de Jefferson, que retorna a General Severiano após 2 anos. O profissional já havia trabalhado no clube pelo período entre 2011 e 2014 e foi demitido pelo então presidente Maurício Assunção naquela altura. Pela temporada passada, Flávio trabalhou no Vasco da Gama. Já o goleiro Jefferson vem se recuperando de cirurgia no braço direito e deve retornar no mês de setembro. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o James Azevedo, o Botafogo em destaque, aqui em 91.1, Cidade Maravilhosa. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Meio-dia, 34 minutos no Rio de Janeiro, vamos acionar a reportagem da Bradesco Esportes FM. Hoje tem polo aquático em destaque, tem Thier Leal trazendo todas as informações aqui na rádio do seu esporte. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre o que ele espera de hoje, quais são as chances que o Brasil tem. Thier, primeiramente, boa tarde e é um prazer tê-lo aqui na rádio do seu esporte mais uma vez. Boa tarde, Juan Rodrigues, abraço a você também para todos os nossos ouvintes. Exatamente, o Brasil hoje, a partir das 3h10 da tarde, enfrenta a Croácia em um dos jogos das quartas de final no polo aquático masculino, que está sendo disputado no Estádio Aquático Olímpico, lá no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. O Brasil, que conseguiu terminar a primeira fase na 3ª colocação, com 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto a Croácia, que é a atual campeã olímpica, conseguiu também 3 vitórias e 2 derrotas no seu grupo, o Grupo B. Neste momento, Hungria e Montenegro estão se enfrentando em uma das quartas de final, partida que foi para a disputa por pênaltis, e quem vencer desse jogo encara o vencedor de Brasil e Croácia na próxima fase. A Croácia, que como já disse é a atual campeã olímpica, vem fazendo uma boa campanha, mesmo tendo perdido na última rodada para a França, que era a lanterna do grupo, por 9-8. É uma equipe que não pode ser desprezada, a atual campeã olímpica, tem grandes jogadores. O técnico da seleção brasileira, Ratko Rudic, é croata, conhece sim os jogadores da outra seleção, e o Brasil tem chance sim, Juan Rodrigues, de avançar para a semifinal, que seria histórico para o polo aquático brasileiro. Brasil que derrotou a Sérvia por 6-5 em uma grande partida também na 3ª rodada desta primeira fase. Falando de polo aquático, hoje, mais cedo, foi confirmada a morte de João Avelange, ele que foi ex-dirigente, também ex-atleta olímpico, ele que morreu aos 100 anos de idade e que também fez história no polo aquático do Brasil. Ele disputou as Olimpíadas de Helsinki, na Finlândia, em 1952, e era um dos atletas da equipe de polo aquático masculino do Brasil, e nessa época, inclusive, ele já trabalhava como dirigente esportivo. João Avelange, que foi presidente da CBD,
Confederação Brasileira de Desportos por 18 anos, entre 1956 a 1974, e também presidiu a FIFA, entidade máxima do futebol, por 24 anos, entre 1974 e 1998. Ele que também foi presidente de honra do Fluminense Futebol Clube. Valeu, Juan Rodrigues. Valeu, esse Tia Leal trazendo informações aqui na Rádio Seu Esporte. Completo noticiário aqui em 91.1 na cidade maravilhosa. Agora 12h36 no Rio. E seguimos girando os clubes aqui na Bradesco Esportes FM. É hora de falarmos do tricolor das Laranjeiras, porque o Gabriel Esquerdo pede passagem. Muito boa tarde para você, Juan Rodrigues, e para todo mundo ligado aqui nessa edição do Cidade do Esporte, nos 91.1 da Bradesco Esportes FM. E o tricolor das Laranjeiras fez uma atividade ontem pela manhã na sede do clube, após vencer o América Mineiro por 1-0 no último domingo, jogando em Cariacica, no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade. A atividade ficou marcada principalmente por um jogo-treino que foi realizado entre a equipe reserva tricolor e a equipe do Nova Iguaçu. Os reservas do Fluminense venceram a partida por 2-1 de virada. Edson fez o primeiro gol do Fluminense de cabeça e Marquinho fez um golaço de fora da área, dando números finais a esse jogo-treino. Os titulares no jogo contra o América Mineiro ficaram na academia e dando apenas voltas em torno do gramado. O tricolor folga hoje e volta a treinar apenas amanhã pela manhã nas Laranjeiras, continuando a preparação para um jogo complicado que terá no final de semana contra o Santa Cruz no domingo às 4h15 da tarde no estádio do Arruda. Fluminense, que com a vitória em cima do América Mineiro chegou à 9ª colocação com 28 pontos, está a apenas 7 do G4 do Brasileirão. Lembrando que o Fluminense tem um jogo a menos, jogo que será no próximo dia 3 de setembro contra a equipe do Figueirense. Apesar de ainda ter ambições nessa edição do Campeonato Brasileiro de poder buscar a vaga na Libertadores, o Fluminense já planeja a temporada de 2017 e acertou oficialmente a contratação do volante Jefferson Orejuela, jogador equatoriano que defendeu as cores do Independente Del Valle nessa edição da Libertadores, assinou um pré-contrato com o Fluminense e vai ficar no tricolor até o final do ano de 2019. Porém, o jogador só poderá começar a vestir a camisa do Fluminense a partir de janeiro de 2017. Valeu, Juan! Valeu, esse é o Gabriel Esquerdo com o time do Fluminense aqui na Rádio do Seu Esporte. Sou do clube tantas vezes campeão. Cidade do Esporte. Vamos Hora de falarmos do Vasco da Gama para finalizar o nosso Cidade do Esporte aqui na Bradesco Esportes FM, já que temos o goleiro da equipe de São Januário, o goleiro Martin Silva, convocado pela seleção uruguaia, ele que vai defender a equipe do Uruguai, será reserva muito provavelmente e perderá 2 partidas do Campeonato Brasileiro que ocorrem no mesmo momento em que a seleção uruguaia estará nas disputas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. O goleiro, que é titular do Cruz Maltino, é a figura principal do técnico Jorginho. Além disso, em São Januário, o que tem chamado a atenção nas atividades é o bom entrosamento do grupo, né? O bom humor da galera de São Januário, cumprindo bastante os trabalhos do técnico Jorginho e com muito bom humor até em atividades físicas. E isso tem chamado a atenção. O técnico Jorginho, que está pensando em um time ofensivo da equipe do Vasco da Gama, inclusive no último jogo em que teve a oportunidade de atuar com 11 jogadores contra a equipe da Portuguesa, colocou o Júnior Dutra no lugar do Iago Pikachu, configurando mais um atacante na equipe de São Januário. 12h39 no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte e o Cidade do Esporte fica por aqui. Fique agora com Brasil e Suécia Futebol Feminino em destaque para você. Você está ouvindo Cidade do Esporte.